Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, no na carta, uma epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Aí bate a saudade, né, dos irmãos, dá vontade de chegar, abraçar, mas não podemos agir assim no momento. Mas só o fato de a gente poder se ver já é uma bênção. Amém? Hebreus capítulo 10. Vamos ler aí alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Só para a gente fazer essa leitura. Hebreus capítulo 10. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Nós já cantamos sobre promessa aqui nesta noite. Versículo 24. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ou seja, não abandonemos, como é costume de alguns fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até o versículo 25. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, queremos louvar o seu nome por esse privilégio de estarmos aqui depois de mais de 5 meses. Nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome por essa oportunidade, poder te adorar, prestar um culto ao Senhor. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio, no meio dos louvores. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, por tudo que pudemos apresentar ao Senhor nesta noite. Rogamos que tu venhas falar ao nosso coração através da tua palavra, nesta hora, para a glória e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Quando eu estava meditando nesse texto bíblico, eu fiquei a pensar sobre esse primeiro momento que nós estaríamos aqui na casa do Senhor, nessa quantidade menor, né, devido ao momento, e fiquei a pensar num tema para hoje, para esta noite. E o tema que veio à minha cabeça, veio à minha mente em relação
ao texto lido, foi exatamente o texto, o seguinte tema: cheguemos perto de Deus. É um tema que, humanamente falando, ele é até impróprio para esses dias, né? Porque nós estamos impedidos de chegarmos perto um do outro. Precisamos manter distância, precisamos ter toda aquela regra, máscara, realmente completamente diferente. O texto está falando sobre se achegar perto de Deus. No Antigo Testamento, o homem perdeu a possibilidade de chegar perto de Deus por causa do pecado. Vocês sabem bem disso, que Adão e Eva tinham um relacionamento íntimo com Deus. Deus todos os dias ia lá no jardim do Éden, conversava com Adão e Eva, ia lá olhar para ver como as coisas estavam. Eles viviam na presença de Deus. Mas com a entrada do pecado, com o erro que Adão e Eva cometeram, comendo do fruto proibido lá no meio do jardim, o pecado entrou, e a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o quê? Se esconder de Deus. Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Deus sabia aonde Adão estava naquele momento. Deus ele não estava querendo saber aonde é que ele estava escondido, atrás do que ele estava escondido. Deus queria, na realidade, saber qual era a posição de Adão a partir daquele momento que ele havia pecado junto com Eva. Eles se esconderam porque eles perceberam após o pecado que eles estavam nus e ficaram com vergonha daquela situação e se esconderam de Deus. Então a situação que Adão se encontrava naquele momento era uma situação de pecado. Deus havia feito uma recomendação para eles e eles não obedeceram. E com isso o homem se distanciou de Deus. E de lá para cá, Deus foi sempre providenciando um meio para que o homem voltasse novamente para a sua presença. E a forma pela qual Deus fez com que o homem se aproximasse dele foi exatamente as ofertas que eles faziam pelo pecado. Os animais no Antigo Testamento eram mortos em favor do pecado que era cometido. Um sumo sacerdote estava sempre entrando no lugar santíssimo para oferecer aquele pecado. E ele não podia estar em pecado para entrar naquele lugar. Ele apresentava o sacrifício dos animais que o povo trazia e apresentava diante do Senhor no lugar santo, santo dos santos. E ele não podia estar em pecado. E o histórico daquela época era o seguinte: se ele entrasse em pecado, ele morria ali dentro. E tinha uma corda que era amarrada por aqui nele. E enquanto ele estava apresentando o sacrifício diante do Senhor pelo pecado do povo, ele estava em movimento ali dentro. O sininho que ele carregava também fazia barulho, significando dizer que ele estava vivo. Se aquele sininho parasse de tocar, significava dizer que ele estava em pecado naquele lugar e já tinha morrido. Então as pessoas que estavam do lado de fora, as pessoas responsáveis que estavam ali para puxar aquela corda, puxavam aquela corda e já trazia o sumo sacerdote morto. E teria que se levantar outro para fazer as mesmas oferendas. E assim era a vida do povo no Antigo Testamento. Sacrifícios e mais sacrifícios. Você imagina se hoje fosse assim ainda. A gente tem que se preocupar em comprar um animal, comprar lá um carneirinho, uma ovelhinha, uma pombinha para quem tinha menos recurso financeiro e levar como oferta pelo seu próprio pecado. Imagina como seria hoje, nos nossos dias, isso. E aí todo o Antigo Testamento, para que as pessoas ficassem bem na presença de Deus, era necessário que se fizessem esses sacrifícios. Isso no período da lei. Mas quando Jesus veio, ele veio exatamente para acabar com tudo isso. Ele veio para oferecer um único sacrifício, para que nenhum mais sacrifício pudesse ser oferecido a Deus. E se você ler, eu não sei se você tem seguido aí uma vida devocional, usando um livro da Bíblia, e todos os dias lendo um capítulo dele, se você for ler Hebreus, se você escolher Hebreus para ler, você vai observar que o livro de Hebreus
é um dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, que mais falam do Antigo Testamento, mais falam da Antiga Aliança, antes de Jesus. E aqui você vai ver tudo aquilo que acontece na Antiga Aliança e na Nova Aliança também. E quando chega aqui nesse capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19, o autor aos Hebreus, ele já vem contando toda uma história para chegar em Jesus. E aqui ele apresenta Jesus para os irmãos daquela época e para nós também. Ele começa dizendo: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Nós cantamos alguma música sobre isso nesta noite. Cantamos ou não cantamos? Cantamos alguma coisa relacionada a isso aí. O que o autor aos Hebreus ele está dizendo aqui? Que muitos vão dizer que é Paulo, e às vezes eu estou pregando aqui e eu acabo dizendo que foi Paulo mesmo. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer? Que em Cristo tudo muda, tudo é diferente. O sacrifício de Jesus pelos nossos pecados foi único. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote daqui desse mundo, alguém que vá apresentar os nossos pecados diante de Deus para que nós possamos ser purificados e perdoados. Não é necessário mais isso. O sacrifício de Jesus foi o único e para sempre. Nós não precisamos mais de ninguém entrar no lugar santíssimo, ou seja, esse lugar santíssimo que só o sumo sacerdote entrava, agora nós podemos entrar nele na presença de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer para mim e para você que o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote dessa casa agora se chama Jesus. E nós podemos entrar na presença dele em todo momento, em todo instante. Não precisamos, você que está aí assistindo pelo YouTube, ao vivo, você não precisa estar aqui na casa do Senhor, aqui na igreja, nesse templo físico, para entrar na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus aí, na sua casa, onde você está. A diferença que tem, irmãos, é porque nós, quando estamos aqui, estamos junto com os irmãos. Tem instrumentos, tem o momento do louvor, tudo isso é maravilhoso. Mas a vontade de Deus é que a gente entre na presença dele todo momento e todo instante. O véu foi rasgado. Nós podemos estar dentro de uma condução, dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro de um veículo qualquer, dentro de um avião, e podemos ali entrar na presença de Deus. Mas é de qualquer forma, é de qualquer maneira, não. E aí vem o que eu falei no começo. Chegar perto de Deus. Nós não podemos chegar de qualquer forma, não podemos chegar de qualquer maneira. Da mesma forma como a gente tem cuidado nesse período de chegar perto do outro, para proteger o outro, para nos proteger, porque não sabemos quem é que pode estar com o vírus do Covid-19, porque pode contaminar o outro. Da mesma forma, nós não podemos chegar na presença de Deus, não porque nós vamos contaminar Deus, mas porque Deus é santo. E é necessário que a minha vida e a sua vida esteja vivendo no processo de santidade para entrarmos na presença dEle. E isso é fundamental, isso é importante. É exatamente isso que o Senhor quer de cada um de nós. E qual é o primeiro passo para que isso aconteça? O primeiro passo é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A partir do momento que Ele entra no nosso coração, que Ele vem morar na nossa vida pelo Espírito Santo, nós estamos aptos para entrarmos no Santo dos Santos. É por isso que o primeiro versículo chega a dizer: irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. O Senhor não vai nos fulminar como naquela época. Mas se nós entrarmos em pecado, na presença dEle, nós não vamos estar aptos para nos mantermos ali na presença dEle. E aí o texto vai dizer no versículo 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo
e vivo. Uma outra versão vai dizer que por meio do véu, né, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E espiritualmente falando, estava significando dizer que na hora da morte de Jesus, o próprio corpo dele estava sendo dilacerado, estava sendo sacrificado, estava sendo entregue por nós. Então, Jesus nos dá essa possibilidade de nós entrarmos agora na presença de Deus. Então, nenhum de nós precisamos de uma outra pessoa para ir à presença de Deus por nós. Nós podemos pedir a oração com o irmão, nós podemos pedir um conselho, irmão, nós podemos pedir uma ajuda, mas individualmente, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte e entrarmos na presença do Pai. Através de quem? Através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o véu, ele foi rasgado. Nós temos essa liberdade de entrar, de estar na presença dele. Não precisamos de um sacerdote para estar diante dele, como existe em muitos lugares. A pessoa vai lá se confidenciar a um sacerdote, confessa os seus pecados e o sacerdote vai dizer faz isso e faz aquilo. Não, nós mesmos podemos fazer isso. E aí, o versículo 21 vai dizer: nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Que casa de Deus é essa? Você saberia responder? Nós temos um grande sacerdote que se chama Jesus para dirigir a casa de Deus. Quando a Bíblia diz dirigir a casa de Deus, a Bíblia não está falando dessas quatro paredes. A Bíblia não está falando desse lugar que nós estamos aqui para congregar. Quando se fala de um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, essa casa de Deus sou eu. Essa casa de Deus é você. A Bíblia vai dizer que quando a gente aceita Cristo, o nosso corpo ele se torna a morada de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus. Então nós somos essa casa. É essa casa que ele quer dirigir. Se a gente for aplicar uma outra simbologia da Bíblia, a casa de Deus, nós vamos também pensar que essa casa, que somos nós, a casa de Deus, nós somos considerados na Bíblia como corpo de quem, gente? Corpo de Cristo. E ele é o cabeça desse corpo. E nós, como um corpo que somos, humanamente falando, quem dirige o nosso corpo é o quê? A nossa cabeça. Espiritualmente falando, Cristo que dirige a sua casa. Cristo que dirige a nossa vida. Então, por isso que nós não podemos mais sermos dirigidos pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria cabeça. É necessário que ele dirija a sua cabeça, que somos nós. Então, por isso que o texto diz: nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. E para que ele dirija essa casa, nós precisamos nos chegar a ele, como diz o texto. Como nós vamos nos chegar a ele? Versículo 22 vai dizer: portanto, cheguemos perto de Deus. Olha aí, cheguemos perto de Deus. Em primeiro lugar, com um coração que é, gente, sincero. O homem, ele pode usar de falsidade no coração para com o outro. Eu e você podemos, sem uma direção de Deus, usarmos de falsidade para com uma outra pessoa. O homem pode mentir para a sua esposa, para o seu filho, para o seu patrão. Ele pode usar de falsidade, não de sinceridade com qualquer outra pessoa, e de repente vai passar, porque a pessoa não sabe, não percebe aquilo ali no profundo. Mas não tem como nós entrarmos em mentira na presença de Deus. A Bíblia diz que o segredo para se aproximar de Deus nesta hora é com sinceridade. E eu gosto sempre de usar o termo sinceridade, comparando que sinceridade é a ideia de fazer cera. E aonde mais se faz cera, a gente sabe que é no futebol. Não é assim, Pedrinho? Pedrinho que gosta de jogar bola? Você é o quê? Zagueiro? Zagueiro? Você já fez alguma cera? Caiu, ai, e grita lá e de repente não foi nada daquilo? Tentou enrolar o juiz?
Mas o juiz, Deus, a gente não enrola, não. Não tem como enrolar ele, não. Não é assim, no futebol, o jogador daqui a pouco cai. Vocês já perceberam isso, né? Às vezes a câmera pega assim, direitinho, né? Mostra assim um jogador caído, aí ele dá aquela disfarçada, às vezes levanta a cabeça dele para ver como é que está o movimento do jogo, aí abaixa de novo e está lá esfregando para ver se o juiz... Mas tem alguns juízes que são espertos, né? Vai lá e dá um cartão amarelo, porque ele viu que ele forçou a barra. Com Deus não tem esse negócio, não. Com Deus não tem cera. Não tem como a gente fazer cera com Deus. A Bíblia está dizendo que nós temos que entrar na presença dele com um coração sincero. Porque toda cera que eu vier a fazer, né? Tudo aquilo que eu venha fazer desonestamente, Deus está vendo. Porque Ele conhece o nosso coração. Então, qual é o segredo para nós nos aproximarmos de Deus? Ou para nós estarmos sempre na presença de Deus? Entrar diante dEle com o coração sincero. O Espírito Santo está me incomodando porque existe algum pecado, existe algum erro, alguma prática pecaminosa. Naquele momento no meu coração, eu preciso ser sincero diante de Deus. E chegar para Ele e dizer: Senhor, pequei, Senhor, fiz isso que não agradou o teu coração, estou aqui abrindo meu coração diante de ti. Então, a primeira maneira de nós nos aproximarmos de Deus, coração sincero. Segundo, o que o texto diz aí? Diz mais, uma fé, o quê? Firme. Diga assim comigo, eu preciso ter uma fé, diga firme. Firme, mais alto, pessoal lá ouvir, uma fé, aleluia, a nossa fé precisa estar firme. Quando a nossa fé não está firme, a gente consegue ler a Bíblia? A gente consegue orar? Não. Mas quando a nossa fé está firme e a gente de repente por algum motivo não orou e não buscou a presença de Deus, nós somos incomodados pelo Espírito Santo, não é assim? Somos incomodados por Ele. Você já se sentiu mal durante um dia porque você naquele dia não leu a palavra? Porque naquele dia você não reservou um tempo para buscar a presença de Deus? E quando dá alguma coisa errada? Quando você percebe que algo não deu certo naquele dia? Se você tiver essa relação com Deus, de intimidade com Deus, o Espírito Santo vai te incomodar. E você vai chegar à conclusão, por você não ter buscado a presença dEle, a direção dEle, alguma coisa deu errado. Logo vem na sua mente, poxa, eu hoje não busquei a presença do Senhor. Eu não estive na presença do Senhor. Já percebeu alguma coisa assim? Quando dá errado, alguma coisa que dá errado. E você percebe nitidamente. E foi por falta de buscar a presença de Deus. A nossa fé precisa estar firme. A palavra de Deus chega a dizer que Pedro, em uma das suas cartas, ele vai falar sobre isso, que a nossa resistência, a forma pela qual nós podemos resistir o diabo, que é o inimigo das nossas almas, é resistir firmes na fé. Por que muitas vezes o diabo ele não vai se apossar da vida do crente? Porque o Espírito Santo está ali para guardar a vida do crente. Eu creio num Deus que, quando você o aceita como Senhor e Salvador, o seu coração, a sua vida é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não divide ele com demônio nenhum. Se o Espírito Santo entrar na sua vida, quem vai estar e vai ficar ali vai ser o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos diz, em Efésios 4, 27, vai nos dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. Porque a gente pode dar lugar ao inimigo na nossa mente. A gente pode dar lugar ao inimigo através do pecado. Através de coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor. Dar lugar ao diabo não significa dizer que o diabo vai entrar na vida do crente, mas que ele vai ter uma legalidade por causa de algum pecado e fazer com que ele não consiga se manter na presença do Senhor. Então, por isso que Pedro também ele vai dizer isso. Ele vai dizer, resistir-lhe quem? O diabo. Resistir-lhe firme na fé. O crente, quando ele está firme na fé, ele não dá lugar para o diabo.
Se em algum momento ele der lugar para o inimigo, ele vai entender que ele deu, vai confessar aquele pecado, aquele erro e vai se manter na presença do Senhor. Então a palavra diz que nós devemos resistir o diabo firme na fé. Precisamos estar firme. Ainda que a nossa fé ela seja pequena como um grão de mostarda, mas ela precisa estar firme. Porque Jesus disse que, ainda que a nossa fé seja do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer para um determinado monte, significando os problemas, dificuldades da vida, transporte daqui para lá, e isso vai acontecer. E a fé do tamanho do grão de mostarda, ela é tão pequenininha que você quase fecha os dois dedos aqui, tão pequena que é. Mas produz uma árvore gigantesca. Mas é melhor ter uma fé do tamanho do grão de mostarda do que ter uma fé fracassada, onde o inimigo percebe, e Satanás sabe disso. Satanás sabe exatamente aonde tocar na nossa vida. Satanás ele sabe exatamente onde é o lugar que a gente possa estar dando para ele agir. E aí nessas horas que nós precisamos nos achegar perto de Deus. Todas as vezes que nós nos mantemos perto de Deus, o inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer: sujeitando-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele o que, irmãos? E ele o que? E ele fugirá de vós. Ele não tem vez. Um crente sujeito a Deus, e a única maneira da gente resistir ao diabo é através de uma fé firme e através de uma vida sujeita a Deus, uma vida em obediência ao Senhor. O texto diz mais. Então a primeira forma que eu tenho de me apresentar diante de Deus, me achegar a Deus, em primeiro lugar eu preciso ter um coração sincero. Em segundo lugar, eu preciso ter uma fé firme. Em terceiro lugar, eu preciso ter uma consciência limpa das culpas e um corpo lavado com água pura. Isso me fez pensar de novo no Covid-19. Qual é a recomendação? Saiu na rua, andou de transporte, foi trabalhar, acabou se encostando nas pessoas, entrou numa fila. Quando você chega em casa, a recomendação é qual? Hein? Para que a gente possa chegar perto dos nossos familiares, dentro da própria casa. A recomendação é qual? Tira tudo lá de fora, assim, se possível for, e entrar logo para debaixo de um chuveiro, tomar um banho, água pura, se limpar. O texto dá a ideia de que para nós entrarmos na presença de Deus, nós precisamos fazer isso também. É a ideia de que precisamos estar na presença do Senhor com uma consciência limpa das culpas. Quando nós estamos no erro de alguma coisa, a nossa consciência fica fazendo o quê? Ela nos acusa. Todas as vezes que a gente está mal com Deus, ou mal com o nosso irmão, o que a consciência faz? Ela começa a nos acusar. Ah, pastor, mas o diabo também acusa. O diabo também acusa. Ele acusa porque a função dele é essa, né? Diabo que significa também acusador. Satanás é o acusador. Ele está sempre tentando nos acusar. Foi isso que ele fez com Jó. Foi exatamente isso que ele tentou fazer com Jó. O tempo todo. Quando ele comparecia diante do Senhor e dizia: seu filho Jó lá, Deus, ele é daquele jeito ali porque ele tem tudo. O Senhor dá tudo para ele, dá os bens para ele, dá as riquezas para ele. Mas toca lá nas coisas que ele tem. Aí Deus tocou. Jó continua ali de pé. Disse: ah não, esse tal de Jó aí, ele vai para acusar. Tanto é que Deus pergunta para ele: ô Satanás, o que você tem feito por aí? Ah, eu tenho rodeado a terra. Olha, ali ele nos deu segredo, né? A Bíblia diz que o diabo ele vive o quê? Ao nosso derredor, procurando alguém para que possa tragar. E Satanás de lá em Jó: ah, eu vivo rodeando a terra. Qual a função dele de rodear a terra? Tentar achar alguém para que ele possa amarrar essa pessoa.
impedir aqueles que não têm Jesus de aceitar Jesus, impedir o crente de ficar firme na presença do Senhor. A função dele é essa. Essa é a função de Satanás. Ele é acusador. Então Jó diz assim para o Senhor: Senhor, o Senhor tocou nos bens de Jó, tocou nas riquezas dele, e ele continuou de pé. Deus chega para Jó e diz assim: está vendo isso, Jó? Olha aí. Eu permiti que você tocasse nos bens dele, nas riquezas dele, ele continua aí me adorando, me exaltando. Aí Satanás foi pegar em outro ponto. Ah, Deus. Jó, ele tem até uma versão mais antiga, né? Que às vezes é difícil de entender. Jó, ele serve o Senhor de balde, junto com balde, de balde. Quer dizer, Jó, essa palavra de balde significa que ele serve em vão. Ah, Jó, ele serve o Senhor em vão. Ele é um insensível, que Satanás quer dizer. É porque não foi ele que foi tocado. O Senhor tocou nos filhos dele, o Senhor tocou nos bens dele. Mas se o Senhor tocar nele, na carne dele, aí o Senhor vai ver que realmente ele vai te desprezar. E Deus permitiu Satanás tocar lá no corpo. Ele ficou cheio de ferida, fedorento, ninguém queria ficar perto dele. E você sabe o final da história. Deus foi honrado nessa história. Mas a função de Satanás é ser acusador. Mas além de Satanás que nos acusa, nós temos o Espírito Santo que nos convence quando nós estamos em pecado. Amém, irmãos? Você pode dar um aleluia? Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos incomoda. E mesmo que seja Satanás nos acusando, se nós estivermos no erro, vamos reconhecer o nosso erro. Mas se nós estamos quites diante de Deus, ainda tem isso, vou dizer para vocês, mesmo quando nós estamos bem diante do Senhor, mesmo quando nós estamos na presença do Senhor, Satanás vai continuar tentando nos acusar. Vai tentar dizer para nós que ainda não estamos bem diante do Senhor. E como que ele faz isso? Ele faz isso mostrando o nosso passado. Presta atenção nisso. Quantas vezes Satanás ele tenta mostrar o seu passado, apontar para algum erro que você cometeu, sei lá, 1 mês atrás, 10 meses, 5 anos atrás. Ele tenta muitas vezes apontar para o nosso passado, tipo mostrando para nós: olha, não é bem assim não, Deus não te perdoou não, Deus não te liberou não. Lembra daquele erro que você cometeu no passado? É a hora de nós chegarmos para Satanás e dizermos para ele: Satanás, passado ficou no passado, eu estou no presente, o meu passado já foi confessado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos ter resposta para dar para ele também, porque existem muitas pessoas que sofrem pelo seu passado que já foi perdoado pelo Senhor. Nós temos acesso à presença dele agora, mas precisamos ter essa consciência limpa, como que diz o texto, lavado com água pura. 23 diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Qual a esperança da fé que nós confessamos? Um dia você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você professou a sua fé nele. É a esperança da sua fé. Por que nós servimos ao Senhor? Porque a nossa fé nos traz esperança. Nós temos certeza que se partirmos desse mundo, seja por Covid-19 ou não, se nós partirmos desse mundo, um dia estaremos para sempre com o Senhor dos céus. E essa é a bronca de Satanás. É por isso que ele vive apontando para o nosso passado. É por isso que ele vive nos acusando de coisas que às vezes a gente nem está fazendo. Porque ele quer ver o crente sendo um crente derrotado. Mas aí eu olho para a promessa da palavra do Senhor, que diz lá em João 10:10, diz exatamente isso, que o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância, ela só acontece na vida do crente, quando o crente se mantém nessa posição que aqui nós falamos.
Coração sincero, fé firme, consciência limpa diante do Senhor. E uma fé firme. Guardemos firmes a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Existem promessas de Deus para a sua vida? Amém? Existem. E Deus vai cumprir as suas promessas. A promessa específica aqui que Ele vai cumprir na vida daquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, de que ao partir desse mundo estará para sempre com o seu Senhor no céu. A salvação que a nós é garantida, a vida eterna que passou a ter a sua vida quando você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E aí depois vem um versículo que nos diz que nós estamos vivendo, ele não faz parte da nossa realidade. Por quê? Porque o versículo 25 diz para que a gente não tenha o costume de alguns crentes. O escritor, os hebreus, está falando daquela época. Ele está dizendo exatamente isso aqui no versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ou seja, o que estava acontecendo naquela época? Existiam alguns crentes que estavam abandonando as reuniões, estavam deixando de ir. Por isso que eu falei que nós não podemos fazer comparação com essa época, que as pessoas que não estão podendo vir, que são do grupo de risco. Então Deus sabe que nesse momento nós não estamos podendo todos estar na casa do Senhor. Mas existem aqueles que quando está na normalidade, eles deixam de vir. Estar na casa do Senhor não é prioridade. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Se não der, eu não vou participar, eu não vou estar presente. Ou seja, nós decidimos quando nós vamos estar. Onde vir para esse lugar não é simplesmente nos encontrarmos, mas nós estarmos de fato na presença do Senhor, comungando dessa presença do Senhor. Então, querido, é um processo que precisamos manter a cada dia. Estar na presença do Senhor, reservar tempo para estar na presença do Senhor, mas entender que quando nós reservamos tempo para estar na presença do Senhor, não significa dizer que quando não estamos ali orando, não estamos buscando, e quando saímos dali, deixamos a presença do Senhor. O cristão, ele pode andar na presença do Senhor o tempo todo e deve andar. Nós não podemos achar que a nossa vida secular ela é separada da nossa vida espiritual. Porque é exatamente lá na nossa vida secular, na escola, no trabalho, na rua, fazendo outra tarefa qualquer, é exatamente ali que Deus está esperando. Que pelo fato de nós estarmos na sua presença o tempo todo, pelo fato de nós sermos a casa dele, a morada do Espírito Santo, olha só que responsabilidade. Aonde nós vamos, nós estamos sendo a casa do Espírito Santo. Então, o que fizermos de bom ou de ruim, nós temos que pensar sempre isso. Eu estou conduzindo essa casa, estou sendo conduzido pelo Senhor, porque Ele mora dentro dessa casa. Eu sou o templo do Espírito Santo, então nós temos uma responsabilidade. É exatamente em outros lugares que nós somos tentados, como as pessoas que não conhecem o Senhor, a mentir, a se corromper, a fazer diversas coisas erradas que fogem do padrão da palavra de Deus. É exatamente quando nós saímos desse lugar que nós somos tentados a andarmos conforme o mundo anda. E aí quando Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer: não nos conformemos com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E essa mente tem o poder de nos guiar, de nos conduzir e de nos levar sempre para a presença de Deus. Então a recomendação da palavra para mim e você hoje: cheguemos perto de Deus. Como? Coração sincero, confessando sempre Jesus, as nossas fraquezas, os nossos pecados, consciência limpa diante do Senhor,
fé firme e inabalável na presença do Senhor, para que o nome dele, tão somente o nome dele, seja glorificado. Amém? Você podia dar um glória a Deus? Um aleluia? Amém, queridos? Vamos ficar de pé?